Olha, hoje aqui eu quero trazer para você algumas informações básicas, mas bem especiais, para que possamos ter uma introdução desse tema que em breve estará se transformando num curso que vou ministrar, mergulhando mais profundamente em todas as heresias dentro da história do cristianismo. Mas vamos lá. O que é uma heresia e como identificá-la? Como sempre, começamos com a indicação de fontes. E hoje eu quero indicar para você alguns livros extraordinários. O primeiro é o do Roger Olson, que para mim é um dos grandes escritores, teólogos destes últimos anos, né, dessas últimas décadas, e que muito tem me guiado, né, dentro do assunto teologia. Confesso a vocês que os dois livros de teologia que mais profundo me levou foram escritos por ele, né? E o seu livro de História da Teologia, né? Onde ele dá um mergulho extraordinário ali nos primeiros no primeiro milênio, né, da teologia cristã, e o outro é o livro sobre as controvérsias do cristianismo, né, onde ele trabalha a ortodoxia, o que o cristianismo tem de unidade e os pensamentos mais específicos em cada doutrina, e por fim, né, os assuntos contrários à ortodoxia cristã. Hoje aqui eu vou usar muito esse livro Cristianismo Falsificado como referência. E a tese do Olson é que as heresias de hoje são as mesmas de sempre, mudando apenas a roupagem, né? Um outro livro que é muito especial é o do francês, né, que é católico, tem muitos livros tão extraordinários, e é chamado de Hilaire Belloc, né? As grandes heresias, principalmente um olhar que ele tem sobre as heresias, sobre o que é uma heresia, eu quero trazer para vocês aqui na nossa jornada. E por último, essa preciosidade, escrito em 177 depois de Cristo, o Contra as Heresias, do grande teólogo cristão, pai da igreja, chamado do período patrístico, Irineu de Lyon. Está aqui um livro que o meu está bem maltratado, no sentido de ter sido lido, de ter recebido anotações, e acredito que já li umas 2 ou 3 vezes esse livro do Santo Irineu de Lyon. Então, essas são as fontes que eu quero compartilhar com vocês aqui na nossa jornada. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é uma heresia, né? Como compreender que estou errado? A verdade é que essa palavra é muito repetida no âmbito do cristianismo. Muitas vezes, quando se olha para o outro de uma forma muito especial, no âmbito da luta denominacional, é como se o cristianismo fosse vários cristianismos, né? É como se o cristianismo fosse religiões dentro de uma religião, né? Quando o cristianismo só há um cristianismo, só há uma religião cristã, né? Com as suas diversas denominações, com suas diversas faces, com suas diversas doutrinas. Agora, o que caracteriza verdadeiramente o cristianismo? Qual é a identidade de um cristão? O que nos faz deixar de sermos cristãos, ainda que estejamos numa igreja que se diga cristã, naquilo que o Olson vai chamar de falso cristianismo, e o que nos torna verdadeiramente cristãos dentro da jornada
cristã. Então, é um pouco do que eu quero aqui trabalhar com vocês. E quero começar pela etimologia da palavra, né, heresia. No âmbito grego, né, a heresia era a ideia de um pensador que tomou a dimensão de um pensamento independente, né, que decidiu seguir um caminho de ruptura com seu mestre, de ruptura com aquela escola filosófica, né? Então era um sentido ali muito mais de ruptura com uma estrutura que você estava incluído nela. Tinha a ideia de escolha, opção, ou um partido tomado, né? Está aqui dividido, digamos aqui, o pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides, digamos assim. E você tomava um partido e, mediante aquele outro, você era um herege. Você estava seguindo um pensamento distante, né? Ou até mesmo o aspecto aqui muito particular de você querer romper com toda a tradição e seguir construindo uma outra. Se pensarmos assim, o próprio Sócrates teve uma estrutura nessa mesma perspectiva, nesse mesmo olhar. Mas aí, quando essa palavra ela vai tomando uma conotação cristã, né, quando o cristianismo assume ela, vai ser especificamente ali pelo olhar do Irineu de Lyon, né, ela vai significar, né, ela vai ter o sentido de falsificar o que é certo, a ortodoxia, falsificar aquilo que é um ensino concreto, é uma realidade divina, é uma revelação, está ali patenteado pela tradição, está ali, de uma certa forma, alinhado e é aquilo que traz identidade, né, para a jornada cristã, né? Então vejam que o apóstolo Paulo, né, ele já vai começar muito falando sobre o cuidado com falsos ensinos, né, com falsas doutrinas. Ele chega a dizer que se um anjo, até mesmo um anjo, se travestir de luz e trazer um outro evangelho que não seja aquele que ele está ensinando, que é, obviamente, o evangelho dos apóstolos, que seja visto como anátema, como maldito, né? Depois você vai ver, por exemplo, nas referências das cartas às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, que há sempre referência a ensinos equivocados, a homens que dizem que são apóstolos e não são, a ensinos que são corrupção da igreja, né? Então, essa noção de falsificar o que é certo, né, de desconstruir, destruir aquilo que Deus está trazendo como revelação para a igreja, vai estar sempre presente nas referências do Novo Testamento, né? Nas referências do Novo Testamento. Isso porque, de uma certa forma, o cristianismo ele vai romper com o judaísmo, né? Aquilo que o cristianismo vai trazer como doutrina não cabe mais dentro do judaísmo, né? O judaísmo passa a ser uma outra religião, o cristianismo passa a ser uma religião plena, completa, e é interessante, por exemplo, quando você vê a ideia da Santíssima Trindade, né? Do fato de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo,
essa doutrina, esse ensino, essa revelação neotestamentária e que a tradição da igreja vai aprofundar, tira o cristianismo do judaísmo, porque é impossível para o pensamento judaico a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus, né? O judaísmo aceitar que Jesus, aquele homem histórico que encarnou, é Deus, é impossível. Mas ao mesmo tempo, o cristianismo ele sai do paganismo grego, romano, seja que paganismo for, na ideia de um politeísmo, porque o cristianismo não aceita a ideia de que há 3 deuses. A ideia é há um Deus, né? Então vejam que essa jornada de construção da doutrina, da identidade cristã, é muito preciosa. Há uma direção do Espírito Santo nessa jornada, nessa construção. E o Irineu de Lyon, né, ele vai ser um dos grandes construtores desse arcabouço, né? Por quê? O Irineu, né, ele nasce ali, cresce ali na cidade de Lugodumo, né, que hoje na verdade, na verdade ele vai nascer na Turquia, o que hoje é a Turquia, e vai crescer ali na cidade de Esmirna, aos pés de Policarpo. Quando adolescente, o Irineu ele foi discípulo de Policarpo, né, que era bispo em Esmirna, uma daquelas igrejas lá que as cartas do Apocalipse foi enviada para ela. E o Policarpo ele foi mentoreado pelo próprio apóstolo São João, aquele discípulo mais jovem de Jesus, que se torna um dos apóstolos e que vai ali para aquele ambiente ser o bispo das 7 igrejas da Ásia ali, né? E que de uma certa forma vai se tornar no grande escritor, né, do Evangelho de São João, né, das cartas de São João e do Apocalipse, né? Ele vai escrever sobre o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Que coisa extraordinária, né? E o Policarpo, sendo o mentoreado por ele, torna-se o mentor de Irineu quando ele era adolescente. E aí o Irineu vai para a cidade de Lugoduno, que hoje é a Lyon, França, e ali se transforma no bispo daquela cidade. É interessante que ele é o primeiro a usar a palavra heresia no sentido de demonstrar que ela é uma falha, né? Que ela é um ataque, é um vírus, digamos assim, contra a ortodoxia. E ele viaja muito aquele período, né? Ele está sempre em contato com Roma e outras cidades extraordinárias dentro da jornada enquanto bispo, enquanto cristão, e é justamente aí que você vai ver ele se comprometendo a escrever um livro contra os falsos ensinos entre os cristãos. Isso aqui é que é interessante, né? Toda a jornada da heresia tem a ver com o próprio cristianismo, com o próprio ambiente cristão, né? São ensinamentos que, de uma certa forma, nascem dentro do sistema cristão. Utiliza-se da linguagem, das figuras, né, do cristianismo para distorcer aquilo que era ensinado, que vinha do credo apostólico, da tradição dos pais da igreja, e que depois vai ser reafirmado em tantas dimensões
em tanta profundidade a partir da Reforma Protestante, dentro do pentecostalismo, digamos, ortodoxo, né? Então, essa é uma dimensão que a gente precisa compreender. As heresias, elas estão dentro da igreja, elas estão dentro do sistema cristão. Eu acredito que foi o próprio Irineu que fez uma referência, eu li há anos, e eu não sei se foi o Irineu ou se foi o Tertúlio, que ele dizia o seguinte, que o inimigo, né, de Deus, ele não inventa nada. Ele pega aquilo que Deus fez, né, e na verdade usurpa, falsifica. E ele vai falando de várias coisas que dentro da igreja, ali no começo do século, do milênio primeiro, do primeiro milênio, já era falsificado, né? E se dizia cristão. Então ele diz que a grande jornada do inimigo é falsificar aquilo que Deus criou, né? Então, vale a pena ler o escrito contra a heresia do Irineu. Muita coisa em relação a costumes, em relação à identificação de seitas que já estavam ali nascendo, o Ebionitas, Nicolaitas, Macião, Serdão. Olha só, é uma radiografia, digamos assim, muito plena do primeiro século, né? E vai mostrando, inclusive, como nasce os evangelhos gnósticos, que hoje estão fazendo tanta moda, né? Mas que eram heresias puras, tá bom? Então, vale a pena você gastar um tempinho e ler esse Contra as Heresias de Irineu de Lyon. É interessante perceber que o Osson, né, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que a heresia é um erro doutrinário sério. É o ensino que nega a ortodoxia. A heresia é um erro doutrinário sério. É o ensino que nega a ortodoxia. Não é apenas um erro de interpretação, digamos assim. É um erro de fonte, de fundamento. É um erro de ideia. É um erro de orientação. Então, há muitas palavras, muitas pregações, muitas doutrinas, muitas igrejas que são hoje verdadeiras heresias, verdadeiros desvios da ortodoxia cristã. E mais à frente eu quero tratar um pouquinho sobre esse conceito de ortodoxia, né? É interessante perceber que o C.S. Lewis, por exemplo, ele vai falar que o cristianismo ele tem um ensino que pode ser chamado ali de um ensino puro e simples. Na verdade, ele escreve esse livro, e esse livro são palestras que ele dá na rádio inglesa, numa rádio inglesa depois ali da da Segunda Guerra Mundial, quando as coisas estão totalmente fora de controle. E aí ele vai falando que, olha, nós como cristãos temos crenças, né, em comum, né, básica e que estrutura o cristianismo, né? Então, o grande chamado do C.S. Lewis é nos fazer entender que nós temos uma roupa comum que nos identifica, né?
uma identidade comum. E toda a estrutura desse cristianismo puro e simples vem em torno disso, né? O Olson gosta muito de citar este livro do C.S. Lewis como um resumo justamente dessa ideia de ortodoxia, né? E é interessante perceber que, voltando aqui para a ideia de heresia, você tem o Belloc dizendo o seguinte, que uma heresia é distorcer um sistema por meio de uma omissão, retirar algo e deixar fora, retirar uma informação e deixar fora, ou tomar parte de uma informação e falsificá-la. Não existe meia-verdade, né? Não existe meia-verdade. Então, o Belloc, né, ele vai falar que a heresia, de uma certa maneira, é quebrar um sistema, é quebrar uma identidade, é quebrar aquilo que é a base, o fundamento do cristianismo. Então, isso é bem especial. Mas eu trouxe aqui, para a gente meditar um pouco, o que de verdade gera as heresias. Como nós podemos entender que algo é uma heresia? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a heresia vai contra a identidade, vai contra a ortodoxia. A heresia é fruto da quebra da ortodoxia. E para a gente entender o que é uma heresia, esse erro doutrinário sério, né, precisamos perceber que, em primeiro lugar, ele é um erro que atinge de forma central o Evangelho de Jesus Cristo. Ele atinge de forma central algumas bases da tradição cristã. Pensa comigo, por exemplo, a Bíblia vai trazer para nós a dimensão de que há um critério para se formar um apóstolo. Ele tem que ter andado com Cristo, né? Ele tem que ter visto determinadas categorias, e aí vem a percepção de que o apóstolo Paulo é o último apóstolo dessa jornada, mas é um apóstolo especial, ele não é um apóstolo, digamos assim, que vai estar incluso entre os 12, a autoridade dos 12. Até mesmo quando a Bíblia descreve, né, as 12 portas, que são as portas apostólicas da Cidade Santa, só tem 12 portas. E é interessante perceber que hoje qualquer homem reivindicar a figura de apóstolo será perigoso. É bem verdade que alguém pode dizer que é um apóstolo no sentido administrativo, da hierarquia de uma igreja, ok? Mas dizer que tem a autoridade apostólica é uma heresia, no sentido de ser alguém que pode criar um outro evangelho, por exemplo, que pode trazer um outro fundamento bíblico, que pode, por exemplo, escrever uma carta moderna que tenha o mesmo teor de inspiração que as cartas paulinas. Então, a heresia, ela, de uma certa forma, vai bater de frente com esses fundamentos que estão sendo construídos dentro da história, da tradição da igreja. E aí é interessante perceber que há uma lista aqui, eu trouxe para vocês, baseado no livro do Roger Olson, daquilo que ele vai chamar de ortodoxia comum, né?
ortodoxia ecumênica, digamos assim, a ideia de que há uma ortodoxia que todos os cristãos, sejam os ortodoxos orientais, sejam os católicos romanos, sejam os protestantes, sejam os pentecostais, eles acolhem. Não é possível ser cristão ortodoxo sem acolher essas doutrinas que aqui estão. E aí ele coloca, primeira, a divindade e humanidade de Jesus. A divindade e humanidade de Jesus. Se alguém anuncia que Jesus não é Deus, ou que Jesus não tenha encarnado, não é um cristão ortodoxo. Não está dentro da doutrina da tradição cristã. A perspectiva da Trindade, o pecado original, todos os seres humanos precisam de salvação. A salvação somente pela graça de Deus. Não tem nada que você possa fazer que te salve. A salvação é graça de Deus, é dom de Deus. A morte e ressurreição de Cristo como coisas necessárias para a salvação. Então, se você não acredita, se você, por exemplo, é um pensador liberal moderno, um teólogo liberal moderno, e não acredita que Jesus ressuscitou, que aquilo era símbolos construídos pelo ensinamento da igreja cristã, que era uma linguagem figurada, né? Você não é um cristão ortodoxo. Você não está inserido na tradição cristã. A outra coisa é a inspiração da Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Não é meramente um texto mitológico, não é meramente um texto de tradições, né? Dentro de toda a construção específica, né? A Bíblia é inspirada por Deus. A continuação dos milagres, a doutrina dos milagres, digamos assim, a ideia do milagre é algo que nos torna cristão. Um cristianismo que acredita que tudo é natural, que acredita que as coisas são desenvolvimentos da ciência, né? Aquilo que o povo antigo chamava de milagre, na verdade, eram alguns avanços que hoje a gente percebe que a ciência explica, né? Tira a percepção de um cristianismo autêntico que fala dos milagres como doutrina, como ação de Deus no mundo. E é interessante perceber que um cristianismo que não crê nos milagres é um cristianismo herético. Há ainda alguns outros pontos importantes levantados por Olson. Ele diz assim: a morte de Cristo na cruz reconciliou objetivamente Deus e a humanidade. Então, a morte de Cristo na cruz reconciliou, né, a Deus e a humanidade. Então, a morte expiatória, essa morte, ela é universal, digamos assim. É óbvio que eu preciso aceitar, que eu preciso me arrepender, né? E aí a gente já vai para a percepção de doutrinas de interpretação dentro do cristianismo. Mas o ponto principal aqui é a morte de Cristo na cruz reconciliou Deus e a humanidade, objetivamente. A outra coisa é Jesus Cristo vai voltar
para ressuscitar os mortos e julgar vivos e mortos. Né? Óbvio que ele ressuscitou. Então, por mais que o Evangelho fale do amor, por mais que o Evangelho fale do perdão, por mais que o Evangelho fale da bondade de Deus, mas é interessante perceber que o Evangelho não tira dele o status de juiz, né? Aquele que vai também sentenciar, que vai condenar. Então, para Olson, esses seriam aspectos, digamos assim, puro e simples do cristianismo. Então ele vai falar que contra esses ensinos existiria aquilo que ele chama de heresias ecumênicas, que vai contra as crenças em comum, os credos cristãos antigos. Deixa eu só colocar aqui um S. Os credos cristãos antigos, enraizado no Novo Testamento e na tradição. Então vejam, nós vemos hoje muitos ensinos, muitas doutrinas nascendo e contrariando a esta base do cristianismo em toda a sua tradição histórica. Mas há também aquilo que a gente pode chamar de heresias denominacionais, que partem, em princípio, de interpretações que são feitas, e essas interpretações, quando elas não ferem os princípios gerais, elas não são problemas. Se Cristo vem antes ou depois do milênio, sabe? Agora, o que acontece? Quando essas interpretações denominacionais ferem de uma forma central o Evangelho, são heresias denominacionais. São heresias construídas dentro de denominações. Ou então, aquela perspectiva que uma denominação olha para outra e vê o ensino daquela denominação errada, ok? O ensino errado. É muito mais questão de brigas denominacionais. Mas quando uma denominação ela cria um ensino que destrói, que vai contra os princípios, né, originais dessa ortodoxia, ela se transforma numa denominação herética, né, e que facilmente pode ser vista como longe do cristianismo ortodoxo. E eu quero ir pro final deste vídeo trazendo para vocês uma sequência bem interessante aqui, para a gente fechar, uma sequência bem interessante daquilo que eu chamo de quase sempre as fontes da heresia. Quando você estuda a história das heresias, como elas nascem, tudo, desde dos escritos aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das cartas paulinas, né, Santo Irineu, toda essa construção, você vai perceber, por exemplo, que uma das coisas presente é a ideia de uma revelação melhor.
de uma revelação superior, feita quase sempre a um indivíduo. Por exemplo, quando você ler os evangelhos apócrifos, né, que hoje são chamados também de evangelhos gnósticos, desses evangelhos que estão sendo citados, inclusive em filmes idolatrados pela ortodoxia, por parte da ortodoxia hoje. Quase sempre, por exemplo, o evangelho de Judas, Cristo fez uma revelação especial para Judas, por isso que os discípulos tinham raiva de Judas. Evangelho de Maria de Magdala, Maria de Madalena, né? Cristo comunicou algo especial para Maria de Madalena. E quando você vê as heresias hoje, que nascem dentro de estruturas de igrejas contemporâneas, quase sempre começa assim: eu tive uma revelação, Deus me deu um entendimento único, né? Disso aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês foi uma revelação exclusiva. Depois de 2000 anos de história, depois dos apóstolos, de teólogos que passaram e viveram a vida ali, se gastando, escrevendo, depois de tudo que já aconteceu na história, vem agora alguém que vai trazer uma revelação especial. Da mesma forma que vem essas histórias, essas ideias de agora vai haver uma renovação, né? Vai haver agora uma nova espiritualidade cristã nascendo dentro de um movimento, né? Exclusivo. Deus agora vai fazer um mover através de uma igreja, através de um CNPJ, através de... Olha, a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Os grandes movimentos de transformação são tão cotidianos, tantas vezes comuns. A gente nem percebe, quando vê, já aconteceu. E Deus usou de figuras tão insignificantes. Eu lembro de um autor que ele trabalha ali sobre o Antigo Testamento, e ele dizia assim que em meio a impérios como o babilônico, o egípcio, Deus escolhe um homem e uma mulher que não podem ter filhos para formar a grande cidade, Abraão, para ser o pai de uma grande nação. Então, uma das grandes questões que gera muita heresia são essas revelações exclusivas. A outra coisa são as falsas autoridades. E essas falsas autoridades, elas quase sempre usa-se de nomenclaturas, né, da hierarquia cristã para trazer para eles a ideia de que eles estão começando algo novo, que Deus está usando eles de uma forma inédita na história, e que eles têm autoridade de pintar e bordarem em relação a doutrinas, em relação a ensinos, em relação à quebra de princípios bíblicos, e por aí vai, né? Boa parte das heresias vem dessas falsas autoridades. E isso não é uma novidade, tá bom? Se você pega aí o livro do Santo Irineu contra as heresias, você vai ver homens que reivindicavam para si a ideia de uma exclusividade dentro daquilo que eles faziam, de um poder excêntrico, né? De um poder sobrenatural e extraordinário, né? Há histórias aí de loucura, né? E o pior, que as pessoas abraçavam isso, aceitavam isso, né? Então,
revelações exclusivas, falsas autoridades e, por último, o uso distorcido dos símbolos cristãos. O uso distorcido dos símbolos cristãos. Quase sempre, mais uma vez, por aquela percepção de modernizar, né, de contemporaneizar o cristianismo, né, e através daquilo que é muito comum às ideologias dentro da história da humanidade. O que as ideologias fazem? Elas não constroem símbolos novos, elas se utilizam de símbolos antigos, né? Para quê? Para, a partir daquela porta, a partir daquele portal, a partir daquela simbólica, destruir a alma do outro. Né? Destruir a alma do outro. E quase sempre não, o ponto central dessas heresias é a destruição da relação bíblica, da autoridade bíblica. Você vai ver, por exemplo, Irineu falando de Marciano, já no século II, que queria simplesmente legar a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ao esquecimento, porque ele dizia que não era um livro inspirado por Deus. O próprio gnosticismo vai dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Olha só. Você vai encontrar, por exemplo, Praxeas, no terceiro século, né, que também vai negar profundamente a autoridade, o cânon que já estava sendo estabelecido por vários pais da igreja, né? Esses homens tantas vezes escreviam os seus próprios evangelhos, e o que faziam, né? Eles tomavam a figura de apóstolos, de personagens bíblicos, e criavam uma verdadeira literatura, né? Romances, digamos assim, mas que eles queriam que fossem vistos como evangelhos, né? Que fossem vistos como livros de autoridade cristã, né? Que criasse ali o fundamento para um cristianismo diferente, né? Um evangelho diferente, vaziado quase sempre no excludente, no herético, no que rompe e quer ser o verdadeiro, a melhor interpretação, a verdade absoluta, a espiritualidade plena. Então, filhos, eu quero hoje aqui encerrar essa edição do Diálogos, né, dizendo para vocês que eu vou, nos próximos dias, estar trazendo melhores informações para vocês, mas lançar um curso sobre as heresias, as antigas e novas, e como se defender delas, como não perder a identidade de cristão. Então, obrigado a você que veio até aqui, deixa teu comentário, curte, manda essa edição para outra pessoa e juntos vamos avançando em temas tão especiais para cada um de nós. Até a próxima edição!